Conta-se que a Matinta Pereira é uma velha horrenda e uma bruxa. Ela é proveniente do Pará ou do Amazonas. E assim que a noite cai, a Matinta se transforma em um enorme pássaro preto e agourento e pousa sobre muros e telhados. Então, ela se põe a assobiar incessantemente até que algum morador enfurecido com o barulho lhe proponha que ela pare em troca de fumo, cachaça ou peixe. E durante a noite, quando um assobio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças, é a ocasião certa em que o dono da casa deve prometer a ela tabaco ou fumo. E quando se ouvir durante a noite nas imediações da casa um estridente assobio, o morador deve dizer: "Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco." E no dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita, a fim de apanhar o seu fumo. A velha é uma pessoa do lugar que carrega uma maldição de virar a Matinta Pereira. Ou seja, durante a noite ela se transforma nessa criatura horrenda para assombrar as pessoas. A Matinta Pereira pode ser de dois tipos, com asas ou sem asas. A que tem asas pode se transformar em um pássaro e voa nas cercanias do lugar onde mora. A que não tem asas anda sempre com um pássaro, considerado agourento e identificado como sendo a rasga-mortalha. Dizem que a Matinta, quando está para morrer, ela sai perguntando: "Quem quer? Quem quer?" E se alguém responder "eu quero", pensando se tratar de alguma herança de dinheiro ou joias, essa pessoa recebe, na verdade, a sina de virar a Matinta Pereira. Então, essa maldição é transferida para essa pessoa. Bem, me chamo Jonas, e o que vou contar aqui foi o meu encontro com esse ser diabólico. Não sou muito de acreditar em criaturas monstruosas e espíritos, mas quando nos deparamos com uma situação incontestável, é difícil de não crer. No primeiro passeio que eu fiz com a minha família, no interior de Vigia, no Pará, eu passei por uma situação dessa. Eu estava um pouco cansado, e por isso eu me deitei cedo na rede do lado de fora da casa. Antes de dormir, eu ouvi algumas histórias de familiares que as narravam para meter medo nos mais jovens. Mas o fato é que aquilo não me assustou em nada, mas fiquei curioso em ouvi-las até o final. A história que contaram era sobre uma suposta velha que, por causa de uma maldição, todas as noites ela se contorcia e ganhava um aspecto horrendo como o de uma bruxa. Os seus cabelos eram brancos, desgrenhados e jogados para frente, e assim escondendo a sua face. Essa velha caminhava à noite entre as matas. "Ah, que história mais sem noção", eu disse. Então me preparei para dormir. E após um vento frio, eu me espantei de madrugada. Quando me levantei da rede, eu pude sentir um clima estranho. Bem, agora o único som que eu escutava era o que vinha da mata que nos rodeava. E entre alguns assobios de pássaro, teve um que se destacou. Eu demorei um pouco para notar, mas este assobio era detalhadamente como na história que contaram. Na hora, eu pensei que até poderia ser um pássaro qualquer. Mas mesmo assim, eu fiquei relacionando este fato com a história que me contaram enquanto eu tentava dormir. Eu estava deitado com o olhar vazio para o teto, e o assobio era exatamente como na história. E a cada vez ele ficava mais distante. E isso, segundo o que haviam me contado,
Significava que quanto mais o assobio estivesse distante, mais a Matinta Pereira estaria por perto. Porém, eu não dei muita atenção. E foi aí que eu ouvi um grito enorme, vindo do lado oposto ao que eu tinha me deitado. O grito era como de um porco, porém com vocais humanos. Era algo tenebroso mesmo. Bem, aquilo não poderia ser mais a minha imaginação. O mais incrível é que ninguém acordou depois daquele grito enorme. E quando me levantei da rede, eu vi um vulto negro muito rápido correndo para a mata, que estava bem ali na minha frente. Decidi que eu não dormiria mais naquela noite e fiquei encarando a mata pelo restante do tempo, até o amanhecer. Imaginação ou não, eu vi um rosto de bruxa retribuindo o olhar de dentro da mata. Ela não tinha muitos aspectos sociáveis e literalmente era como uma bruxa mesmo. A pele enrugada, o nariz enorme e os cabelos desgrenhados esvoaçante para a frente. Aquela coisa estava lá, como um ser quadrúpede. E estava parada, apenas me olhando. Bem, desde esse dia eu tento não ser tão cético. Acredito que a vida é muito curta para se limitar apenas ao que é humano. Então, eu muito intrigado com tudo isso, certo dia eu fiz uma breve pesquisa sobre essa criatura. E para o meu espanto, eu descobri até que a velha bruxa já foi casada um dia. Perguntei para alguns moradores locais e acreditem, pelo menos uma pessoa em cada família jura ter se deparado com essa criatura. E aqui no Pará, circula a crença de que a Matinta Pereira teria se casado com um boto cor-de-rosa. Em algumas versões, o boto teria terminado o relacionamento devido a um insuportável cheiro de cachaça e fumo de Matinta. Porém, tem a versão que a Matinta Pereira teria dado fim ao casamento devido ao assanhamento do boto com as moças que passavam pelas proximidades do rio Guamá, o grande rio paraense. Bom, neste mundo em que vivemos, eu só sei que nada sei. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou lhes contar aconteceu comigo em meados da década de 90, quando eu tinha 20 anos. Me chamo Gabriel Pereira e sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente, eu trabalho como vigilante noturno no mausoléu. Sou contratado por uma empresa terceirizada que se responsabiliza por esse tipo de contratação. Mas enfim, o que importa aqui é o relato. Então vamos lá. Nesta época, eu morava em Açailândia. Cidade esta que fica no estado do Maranhão. Eu estava precisando de muito dinheiro. Então, para complementar a minha renda, um colega me conseguiu este emprego de vigilante noturno no cemitério da cidade. Era um cemitério pequeno, no centro da cidade, onde era enterrado pessoas da localidade e de alguns municípios nas redondezas. Eu, por não ser supersticioso naquela época e nem mesmo ter medo das coisas do sobrenatural, acabei por aceitar o emprego, pois precisava de dinheiro.
E o cemitério, por ser no centro da cidade, era bem limpinho e iluminado. A única coisa com que eu tinha que me preocupar era com os nóias, que vez ou outra entravam no cemitério para roubar coisas nos túmulos e usar suas drogas escondidos da polícia. Exceto isso, era bastante tranquilo. Certa vez, eu estava na guarita, quando um homem vestido de branco se aproximou. Ele usava alguns colares de contas e aparentemente era um pai de santo. O rapaz era até visualmente jovem. Ele chegou e, acredito eu, por não me ver, começou a colocar suas coisas na porta da guarita. E eu, vendo aquela ação meio suspeita, logo falei: "Boa noite, senhor. O senhor não pode colocar essas coisas aqui, não." O rapaz se assustou ao me ver. Os seus olhos se arregalaram e, me olhando, ele disse: "Me desculpe, moço, eu não sabia que não podia. Eu pelo menos posso colocar ali no muro perto da entrada? É para proteção. Eu não faço coisa ruim, não." Eu, mesmo sendo católico fervoroso, o meu papel como vigilante era garantir a segurança e integridade do local. Não tinha a intenção de julgar a fé dos outros. Bem, acenei com a cabeça em sinal de positivo. E o rapaz recolheu as coisas que já tinha posicionado e as levou um pouco para o canto do muro, para refazer seja lá o que fosse aquele ritual. Dava para se ouvir as cantigas do rapaz, que pendurou por mais ou menos uns 20 minutos. E após isso, ele veio e me cumprimentou. E agradeceu por eu não o expulsar dali. Disse que fazia aquilo para ajudar a proteger a cidade das energias ruins. E fazia umas oferendas para Obaloaê toda semana, para que ele cuidasse das almas dos mortos e evitasse que as coisas saíssem do controle. Na manhã seguinte, na troca de guarda, contei essa história para um outro colega de serviço, ao passo que ele me falou: "Rapaz, esse aí é o pai Jorge. Ele é um pai de santo muito famoso, que vive aqui pelas redondezas. Ele é gente boa, cuida de muita gente, tá sempre fazendo essas coisas. Você deveria ir visitar o centro dele qualquer dia desses." Eu expliquei para ele que eu era católico e que não ia nesses lugares de umbanda e tudo mais. Ele me olhou sério e, quando eu ia saindo para casa, ele me disse: "Rapaz, Deus não tem religião e nem igreja. Ele vive e existe em tudo. E este lugar ainda vai te provar isso." Na hora, eu dei de ombros, ri e continuei andando para casa. Passaram-se semanas e nada acontecia. O tal pai de santo vinha periodicamente e às vezes até conversávamos sobre as coisas. Ele era uma pessoa muito agradável. Em meados de março, em meio à quaresma, o jovem pai de santo veio até mim e me disse que precisava me contar uma coisa. Eu acenei novamente com a cabeça e ele começou a falar: "Rapaz, quaresma é complicado, muita energia forte, muita coisa boa e ruim. Mas em cemitério é tenso, pois tem muita entidades à solta." Eu logo cortei com uma risada:
Lobisomens e bichos no cemitério, pai? Segurei a arma no meu coldre, dando a entender que sabia como me proteger. E o pai de santo continuou: não existe só essas coisas não, meu filho. E se você não acredita, a minha proteção pode não ser eficaz para você. E um dia, o universo vai te mostrar por que você deve ter cuidado com o que fala. E principalmente, com o que o Senhor deixa entender. Às vezes, a gente se surpreende com essas coisas. Eu entrei na guarita, apanhei a garrafa de café e sentei-me numa cadeira, olhando para o pai de santo, enquanto ele procurava algo em sua bolsa. E depois de um tempo, ele achou uma bolsinha de pano verde, com um cheiro de fumo e bem cheinha. Ele me entregou e disse que se precisasse de ajuda ou proteção, era para eu colocar aquilo num lugar à vista e deixar lá. Que fosse o que fosse, e apanhar aquilo e sumir. Eu, mesmo não acreditando, apanhei aquele saquinho e o coloquei na minha mesa. O pai de santo me desejou uma boa noite e saiu. A noite estava calma e bem quente. O silêncio daquele lugar era ao mesmo tempo aterrorizante e relaxante. E assim foi até as 3 da manhã, quando as coisas começaram a sair dos eixos. Um pássaro de médio porte deu um rasante pelo teto da guarita e me assustou fazendo aquilo. E logo eu fiquei de pé. O pássaro era uma pequena coruja branca, fazendo um ruído parecendo com o som de um pano rasgando. Eu olhei para ela e ela estava sentada numa árvore próxima a uma tumba. E quando as luzes da cidade toda se apagaram, eu acendi a lanterna e comecei a caminhar em direção à guarita, quando ouvi um som de ruído estranho, como se algo arrastasse as unhas no chão. Eu continuei andando. Não tinha coragem de olhar para trás. O medo tomou meu corpo. E para minha surpresa, um assobio forte vinha de uma das árvores. Mesmo com medo, eu sabia que tinha que conferir. Andei devagar em direção do assobio. E quando faltavam uns 15 metros de distância, eu ouvi alguém dizer: Gabriel, Gabriel, ouve os conselhos que te salvam, Gabriel. Eu logo achei que se tratava de uma brincadeira do pai de santo e saquei a minha arma, que era um 38 de 6 tiros que eu carregava comigo. Naquele tempo não tinha essa frescura sobre armamento. Cada um poderia se defender como bem entendia. Saquei a minha arma e apontei para o local de onde vinham os sons e falei: Rapaz, se for você é bom ter cuidado. Eu tô armado e não gosto de brincadeira com isso. E logo a voz falou ao meu ouvido: Gabriel, Gabriel. Eu me assustei e quando apontei a lanterna, estava ali ao meu lado, a uns 2 metros, uma velha senhora, com roupas pretas muito antigas e estragadas. Ela estava sentada num galho baixo de uma figueira, e quando dei 2 disparos na direção dela, ela me olhou e arreganhou os dentes. Da sua boca escorria uma coisa preta. E olhando para ela, eu apenas chorei e senti
que ia morrer. Mas no último suspiro, eu larguei numa tumba um pouco mais alta aquela trouxinha que o pai de santo tinha me dado. E na hora que a criatura viu aquilo, correu pra cima da trouxinha me ignorando e pegando aquilo. Logo, as luzes se acenderam e eu pude ouvir o som daquela rasga-mortalha indo ao longe. E ao meu ouvido, a voz daquela velha dos infernos dizendo: "Escapou por pouco, Gabriel." Na minha cabeça, aquilo era coisa do velho pai de santo. Mas no dia seguinte, eu chamei o outro guarda para lhe contar o que houve. E ele me disse que isso sempre acontecia. E por este motivo, aquele lugar não tinha guarda noturno estável. E por isso sempre havia vaga. E o que o pai de santo havia me dado era a solução para aquilo. Eu ainda trabalhei naquele lugar por mais uns 8 meses, até trocar de emprego. Fiquei muito amigo do pai de santo, mas naquele cemitério eu vi muitas outras coisas que posso lhes contar em outras oportunidades. Passem bem e muito axé para todos vocês, porque depois dessa eu me virei para o que chamam de religiões pagãs. E este foi o meu encontro com a rasga-mortalha na quaresma. Boa noite. Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos atrás com meu irmão chamado Pedro. E até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Bem, vamos ao relato. Estava ele, sua namorada e um amigo viajando em um carro de passeio e passeava por uma estradinha de terra completamente abandonada. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por um pássaro muito grande e que seu tamanho chegava ao tamanho de uma pessoa comum. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou calado e o meu irmão partiu naquela direção. E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um
grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão, que estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher, pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros, relataram terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio,
promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. E assim, a Matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Olá a todos, me chamo Elias. Este fato que ocorreu comigo foi no final do ano de 2008. Na época, eu tinha 23 anos e morava em uma cidade do norte de Minas, chamada Januária. Eu tinha um amigo que se chamava Matheus. Tínhamos uma amizade colorida, por assim dizer. Ele era da minha idade, mas não sabia se ele nutria algum sentimento por mim. Eu nunca disse a ele sobre a minha opção sexual. Na verdade, eu nunca disse a ninguém. A única pessoa que sabia era a minha melhor amiga, Jaqueline. Bem, a minha opção sexual não vem ao caso. Porém, para que vocês entendam o relato, é necessário saberem a trama por detrás disso. Era época de quaresma, e o Matheus me chamou para irmos acampar no balneário de Pandeiros, um lugar muito bonito. Lá é uma área de lazer com lindas praias de cachoeiras, por assim dizer. Bem, como o Matheus havia me convidado a ir acampar sozinho com ele, eu disse que não logo de cara. E quando contei isso à minha melhor amiga Jaqueline, ela me deu uma bronca, dizendo que provavelmente ele gostava de mim e queria ficar a sós comigo. Mas neste caso, ela iria também, para me ajudar, caso eu desse outra mancada. Bem, eu falei com o Matheus, e no final da semana, partimos para Pandeiros. Somente eu, ele e a Jaqueline. Nos divertimos bastante na praia. Fizemos um churrasco e acampamos ali perto. E quando escureceu, quase todo mundo já havia ido embora, ficando apenas um grupo de moças e rapazes fazendo um luau próximo ao rio. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 garotas. A nossa barraca tinha um espaço para 5 pessoas. Então, dormiriam nós 3 na mesma barraca. Acendi uma fogueira para assar alguns peixes que havíamos pescado e manter os insetos afastados. Já era por volta de 8 da noite. E foi nesse horário que os peixes terminaram de assar. E assim que todos comemos, entramos na barraca para dormir. Estava muito frio aquela noite, apesar da tarde ter feito um calor insuportável. Então, eu fui para fora da barraca, ficar perto da fogueira, para me esquentar um pouco.
Eu estava ali deitado próximo à fogueira, olhando as estrelas. E a uns 200 metros dali, estava a galera do luau, bebendo e tocando uns rocks no violão. E foi aí que eu escutei um ruído agudo vindo de cima e o bater de asas. Rapidamente eu olho para cima e vejo algo muito grande passar voando. Não deu para ver direito, devido à escuridão, mas a criatura alada devia ter o tamanho de uma pessoa normal. Foi muito rápido. Eu poderia até achar que estava imaginando coisas, mas logo percebi que a galera do luau estavam todos olhando para cima. Fui até eles e perguntei o que foi que eles viram. Eles disseram que não viram muita coisa e que apenas escutaram um ruído e um bater de asas de algo bem grande. Também disseram que viram a silhueta da criatura voar para a mata. Uma das meninas disse que viu alguém do outro lado da margem, nos observando. Ela achou que fosse algum pescador. Até o momento que aquele suposto pescador abriu as asas e levantou o voo. Ninguém viu com exatidão a criatura alada, mas chegamos à conclusão que era muito parecido com a criatura do filme Olhos Famintos. Aquele grupo disse que não ficaria mais ali. Eles arrumaram as coisas, colocaram no carro e partiram. E me aconselharam que eu e os meus amigos fizessem o mesmo. Estava com medo, mas a situação era muito surreal para o meu subconsciente assimilar que eu corria perigo. Então, eu voltei até a minha barraca e acordei o Matheus. Contei para ele o que havia acontecido e que, inclusive, a galera do luau foi embora exatamente por causa deste fato. O Matheus disse para mim relaxar, pois de manhã bem cedo iríamos embora. Bem, depois do que aconteceu, eu não era louco de dormir. Então fui lá para fora, ficar de vigília. Bem, o tempo foi passando, assim como o meu medo, e o sono foi chegando. Decidi que dormiria no carro, que estava estacionado a uns 200 metros dali. Acordei o Matheus mais uma vez e disse que estava indo dormir no carro. Ele disse tudo bem. Então ficaram somente ele e a Jaqueline na barraca. Peguei o meu travesseiro e o meu cobertor e fui até o carro. Assim que entrei no carro, eu vi algo se aproximando. Fiquei com o coração na mão. Liguei a lanterna do meu Nokia 1100 e apontei na direção daquela silhueta. Aquela silhueta vinha se aproximando do carro em passos lentos. E foi aí que eu vi que era a Jaqueline. Ela estava totalmente despida e batia na porta do carro. A perguntei o que ela estava fazendo ali. E ela, sem dizer uma palavra, começou a colocar os dedos em suas partes íntimas. Eu logo disse: Jaqueline, tá louca, querida? Você sabe que eu gosto da mesma fruta que você, gata. Saí do carro para cobri-la com o cobertor. E foi aí que ela me puxou e começou a me beijar. Eu, muito irritado, a empurrei. Ela deu 2 passos para trás e o seu sorriso havia dado lugar para uma expressão diabólica. Eu a disse que ela era muito gata e gostosa, mas eu gostava dela de outra forma. Mas antes mesmo que eu terminasse de dizer essas palavras, ela me agarrou novamente e desta vez literalmente tentou me estuprar.
A sua força era descomunal. E ela começou a rasgar a minha roupa e me beijava. E mesmo eu com a boca fechada, desviando o rosto, eu pude perceber que a língua dela era de tamanho desproporcional. E seus olhos eram vermelhos como duas bolas de fogo. Dei um grito e consegui acertar um chute, mandando aquela coisa que se passava pela Jaqueline para longe de mim. A criatura caiu a 1 metro na minha frente. E em seguida deu uma risada diabólica. Da sua boca saltavam presas amareladas e enormes. Entrei novamente no carro e tranquei a porta. E aquela coisa começou a emitir aqueles mesmos ruídos agudos que ouvi mais cedo. E ao mesmo tempo batia violentamente no carro para entrar. Eu colei a mão na buzina para acordar os meus amigos na barraca. Com o barulho ensurdecedor da buzina, a criatura começou a berrar, e das suas costas saíam longas asas. Aquela coisa levantou o voo e saiu voando até desaparecer na escuridão. Continuei buzinando, até que depois de uns 5 minutos chegaram o Matheus e a verdadeira Jaqueline. Eles me viram todo rasgado e com marcas de garras por todo o meu corpo, pois só assim eles acreditaram na minha história. E rapidamente o Matheus ligou o carro e partimos dali. Bem, o nosso pesadelo ainda não havia acabado. A criatura perseguia o carro, soltando aquele ruído infernal, e às vezes até golpeando o capô do carro. Estávamos em completo pânico. E assim que saímos da estrada de terra, a coisa parou de nos perseguir e aparentemente foi embora. Bem, eu não sei o que foi aquilo, mas depois de anos de pesquisa pela internet, cheguei à conclusão que talvez fosse o Manananggal, uma criatura do folclore filipino. Se alguém aí já teve um encontro com essa criatura, por favor me avise. Boa noite.